Deixa eu ir com a Monique Danello ao vivo lá de Cleveland. Daqui a pouquinho eu vou querer falar sobre Endrick, se ele tem que ser titular ou não. Muitas opiniões assim no chat. Vou querer falar também do Marquinhos, que falhou e deu um gol de presente pro time do Egito. Tudo isso vai ser pauta aqui no programa. Mas vamos ao vivo até Cleveland, Ohio, onde Monique Danello já tá com a gente aqui no Radar do Hexa. Vitória do Brasil. Monique, daqui a pouco tem jogadores passando aí na zona mista, mas fica aquela preocupação também. Não sei se você já tem atualizações aí sobre a situação do Wesley, que saiu chorando de campo, sentindo muito no começo do primeiro tempo. Boa noite, Monique. Boa noite, Otávio. Boa noite para vocês, para todo mundo que está com a gente. Já peço perdão pelo barulho aqui, porque a zona mista é extremamente apertada aqui onde nós estamos, né? Então, todo mundo está ao vivo e todo mundo vai falar um pouquinho aí no ao vivo de todo mundo, mas trazendo as informações sobre o Wesley, ainda não tem uma atualização oficial. Há uma expectativa aqui que o Dr. Rodrigo Lasmar vá também na entrevista coletiva para trazer outras informações. Pelo que me disseram aqui, é improvável que saia qualquer decisão antes do Wesley realizar exame, mas pelo que eu apurei, o clima é bem tenso ali no vestiário da seleção brasileira em relação ao que aconteceu com o Wesley. A percepção, a sensação é de que pode ser de fato algo sério e que tire o Wesley dessa Copa do Mundo, mas como eu disse, né, dificilmente alguém vai trazer algum parecer antes que o Wesley realize um exame. A seleção brasileira sai aqui do estádio diretamente para o aeroporto para retornar para Nova Jersey. O Neymar já tem uma ressonância programada para segunda-feira, então a gente está aguardando para saber. Eu imagino que o Wesley já faça esse exame amanhã mesmo, mas a gente está nessa expectativa pela presença ou não do Dr. Rodrigo Lasmar na entrevista coletiva e para saber que tipo de informação eles vão trazer para a gente agora. Mas o Wesley saiu muito abalado, a gente ali no momento viu ele sentado, recebendo apoio dos jogadores. Em determinado momento a gente tem uma imagem, né, que em breve a gente vai poder colocar aí no ar, do Rodrigo Caetano indo sentar ao lado dele lá no banco e consolando o Wesley, né, tentando passar para ele força, pedindo para que ele aguardasse, né, esperasse. Mas quando o Wesley deixa o campo para o intervalo, ele está bem abalado, ele vai sempre fazendo sinal negativo quando os jogadores abordam ele para perguntar, né, o que aconteceu, mancando bastante com gelo ali na perna. E o que me passaram agora é que ali na entrada do vestiário da seleção, o clima é de muita tensão em relação a essa situação do Wesley. Então a gente está por aqui, essa zona mista é bem pertinho da saída do vestiário e qualquer atualização eu chamo vocês ao vivo para a gente trazer. A gente está posicionado aqui já, esperando a passagem dos jogadores, e já nosso VSR também vai estar 100% com vocês aí para falar, né, sobre os detalhes dessa partida de um outro ponto aqui do estádio. Maravilha, Monique. Já ouvindo também personagens do jogo, daqui a pouco entrevista coletiva. Só uma dúvida, Monique, o parecer do Wesley, obviamente, como você disse, só vai sair depois dele realizar exame, mas caso seja necessário o corte do Wesley, os dois laterais direitos presentes naquela lista de 55 nomes que podem ser chamados, Paulo Henrique e Vitinho, é isso? É isso, pela apuração que nós temos, né, do dia que a gente correu atrás dos 55 nomes da lista, entre os defensores, os laterais direitos seriam o Vitinho do Botafogo e o Paulo Henrique do Vasco. É claro, né, que não necessariamente o Ancelotti precisa chamar um lateral direito, ele pode fazer a opção por trazer um outro zagueiro e usar o Ibanez e o Danilo como laterais, ele pode trazer um outro meia se a ideia for mudar o esquema, enfim. Mas, de qualquer maneira, eles vão precisar do exame, Otávio, porque claro, a partir de agora, a partir do momento que entrou no ambiente FIFA para fazer trocas na lista, precisa apresentar o laudo de exame confirmando uma lesão com gravidade que tire o jogador da Copa do Mundo. Então, para fazer essa mudança, até o dia 12, né, a véspera da estreia, precisa desse laudo. Então, é o procedimento, óbvio, precisa entender. A gente, até conversando com algumas pessoas, né, muita gente me falou assim, tem também a questão ali do Wesley estar muito assustado, porque de fato assusta. Ele sente uma lesão que pode tirar ele da Copa, então a gente fica fazendo muito a leitura da reação dele, e é uma reação de quem está muito assustado de fato pelo que aconteceu no momento. Mas depois disso, o que eu já soube é que o clima está tenso ali no vestiário em relação a isso. Então, de fato, o Wesley vai passar pelo exame, até porque se, né, a gente espera que não, mas se precisar fazer uma troca, vai precisar do laudo para poder encaminhar a FIFA, e aí agora fica a expectativa. Surgiu aqui, né, uma possibilidade do Dr. Rodrigo Lasmar ir à entrevista coletiva, mas ninguém confirmou ainda. A gente está de olho, já o Ancelotti vai chegar lá para falar, e certamente o Ancelotti também vai trazer informações sobre o Wesley. Qualquer novidade por aqui, se alguém aparecer, a gente chama vocês para piscar ao vivo.
Maravilha, Monique Danello, muito obrigado, direto de Cleveland, já voltando com as entrevistas e mais informações. Você viu que a galera do Egito já estava passando ali atrás, daqui a pouco jogadores da seleção também passando pela zona mista. Já Vitor Sérgio Rodrigues também com a gente agora. Já tá posicionado o nosso Vitor Sérgio Rodrigues. Deixa eu dar meu boa noite então pro ídolo Vitor Sérgio Rodrigues. Vitória da seleção brasileira, 2-1. A gente estava discutindo aqui que foi um primeiro tempo, principalmente de muitas chances desperdiçadas do Brasil, de um jogo de risco, né, daquela pressão, um jogo mais frenético nesse sentido. Queria saber sua leitura aí dessa vitória do Brasil por 2-1, com essa preocupação também do Wesley, que a gente vai saber logo mais qual o possível desfecho, né, dessa lesão dele. Boa noite, Vess. Boa noite, Otávio. Boa noite aos companheiros aí da mesa. Só antes da gente falar sobre o jogo e sobre aspectos táticos e tudo, sobre o que funcionou e o que não funcionou, só trazendo um depoimento, que quando eu desci, nós assistimos o jogo ali do quarto andar do estádio, e aí quando o jogo já estava caminhando para o final, Monique Danello, com uma experiência de repórter dela, foi para a zona mista, porque imaginou que a zona mista seria mais zona do que mista. E aí ela falou: gente, Vitor, desce logo, que aqui é muito pequeno e é muito apertado. E você viu lá que tem, né, tudo muito apertado na entrada da Monique. E aí, na hora que ela me falou isso, eu desci. E quando eu desci e eu ia cruzar o túnel que leva acesso para o campo, o pessoal da organização falou: cara, você vai ter que esperar, porque você só vai poder passar aqui depois que os jogadores deixarem o campo e entrarem no vestiário, para não ter aquela questão do jornalista abordando o jogador e tudo, e passando no mesmo ambiente. Então eu fiquei parado lá um tempão, e quando os jogadores saíram, eu, logicamente, ninguém disse que não podia gravar, eu tirei o celular e gravei. Inclusive essas imagens já estão aí, os jogadores do Brasil saindo do campo e entrando no vestiário, que era logo depois. Eu senti um clima muito para baixo, mas muito para baixo mesmo, um clima que, apesar de uma atuação ter sido, digamos, uma atuação de altos e baixos, o Brasil ganhou o jogo. Eu senti assim um clima muito fechado, um semblante muito fechado dos jogadores, incompatível com ganhar o último jogo, apesar de acho que não ter jogado tão bem assim. Então eu não sei se eu estou fazendo uma leitura aqui de que não sei se a questão do Wesley, se a preocupação com o que aconteceu com o Wesley deixou todo mundo para baixo, mas as imagens estão aí, não sei se a galera vai tratar as imagens, ou se já vai estar disponível aí. Já estão nas nossas redes, hein? Instagram da TNT. Já estão na nossa rede. Mas a percepção, e aí vocês podem olhar, e aí vocês podem concordar comigo ou não, mas eu senti uma galera pra baixo. O Wesley no banco, velho, não sei se deu pra você ver, a gente estava na transmissão, a gente conseguiu ver, o Wesley chorando muito no banco, cara, chorando muito, consolado por todo mundo. Chorando muito. É preocupante, cara. Então, a gente pode até ver aí o Renato, que já viveu no ambiente de clube, o Wilsinho, que foi jogador, o quanto nesse momento todo mundo se dói também, né, porque o cara poderia ser com um deles. Então, não sei, posso estar viajando, tomara que eu esteja viajando, mas eu senti um ambiente muito para baixo para um time que acabou ganhando o último jogo antes da estreia na Copa do Mundo, né? E isso pode ter sido refletido até mesmo dentro de campo, né? Ali pro segundo tempo e tal. Pode ser. E aí, o senhor, você acha que os caras podem estar se compadecendo, esse clima ali meio de velório, meio de tristeza que o VS acompanhou ali de perto na saída de campo, pode ter a ver diretamente com uma possível lesão do Wesley, sem querer especular, a gente ainda vai ter informações sobre o desfecho, né, depois do exame, mas pode ter a ver com isso, né? Eu acho que é quase 100% de certeza que tem a ver com isso, cara. Já passaram o quê? 10 dias? Até mais do que eles se apresentaram? Sim. Já cria, né, aquela... Dia 27. Já cria aquele clima, a galera já tá entrosada, já tá na resenha, o clima claramente é muito bom da seleção brasileira, já tem ali a rapaziada, e como o VS disse, poderia ser eu, poderia ser você, porra, foi o cara... Então já fica esse ambiente já mais bem triste. E o jogador sabe, né, cara? O jogador, pelo tranco da perna, o jeito que foi,
pela dor que ele sente, ele já meio que, putz... Já tem a experiência de saber que não é simples, né? E tem uma parada, né, Ilcim? A gente tá falando hipoteticamente, né? O exame precisa sair, a gente precisa ter uma lógica, mas se de fato o exame constatar uma lesão e for tomada a decisão de cortar o Wesley da Copa do Mundo, tem duas coisas. Esse ponto que o Ilcim tá falando é impossível tirar, até porque o Ilcim viveu ambiente de seleção brasileira de competição, foi para as Olimpíadas, mas também do dia a dia e tal. Mas o outro é a parte da característica do jogador também, né? Mesmo que o Ancelotti chame o Vitinho, chame o Paulo Henrique, eu acho que não vai ser o Paulo Henrique, ele vai chamar o Vitinho, acredito que ele chame o Vitinho, ou chame outro zagueiro, e aí utilize o Danilo como lateral direito, a característica que o Wesley tem, o Vitinho não vai trazer, e nem o outro zagueiro que chegar vai trazer. O Brasil não vai ter a característica que o Ancelotti fez no treino da terça ou da quarta-feira, que a gente viu aqui, que foi montar uma saída de bola para ter a aceleração do Wesley pelo lado direito. A gente hoje estava vendo um jogo junto na redação e a gente chegou a comentar, né? Olha como o Wesley joga como ponta direita da seleção e o Paquetá dando 3 passos para dentro. O lateral direito que for convocado, ele não vai fazer, ele não vai ter ele pode fazer, mas ele não vai ter a característica para fazer isso. Se for Ibanez ou Danilo não vai ter essa característica, o Vitinho talvez é o que mais se aproxime, melhor, né? O PH mais tão menos. O PH e o PH, eu acho que não vai ser o PH também pela fase que o Paulo Henrique estava, então o grande ponto, o grande ponto também é esse, né, velho? Não sei se você concorda com isso, que para mim a coisa do ambiente é uma porrada muito grande, mas também a característica. O Ancelotti convocou o Wesley pensando numa característica que ele não vai ter com outro jogador. É por aí mesmo, assim. O que o Wesley poderia oferecer de principal, né? Lembrando, o Wesley falou e fez uma entrevista muito boa, né? Por um acaso eu encontrei o assessor do Wesley aqui, o assessor falou, cara, eu liguei pro Wesley e dei os parabéns, porque ele se posicionou muito bem na entrevista. Apesar dele não gostar muito de dar entrevista, mas ele genuíno, falou né? bem, explicou, genuíno, foi muito espontâneo. Então, e como ele falou, se me pedir só para marcar, eu vou marcar, mas pensando no que cada um faz de melhor, esse ponto do Wesley, o Paulo Henrique não oferece, um outro zagueiro não oferece, o Ibanez não vai oferecer, apesar do Ibanez, para mim, ter sido talvez o melhor jogador do Brasil no jogo. Enfim, é um tema para a gente falar daqui a pouco. Também acho. Mas nem o Ibanez, nem... Então, enfim, você perde, se você por um acaso perder o Wesley, você vai ter que pensar em outra coisa. Talvez voltar ao plano que era o A com o Militão, né, de um lateral mais que fica mais, um lateral que raramente vai passar do meio campo ou só vai subir muito na boa. O Vitinho, acho que é um cara com mais capacidade, acho que é um lateral mais a tendência de ser um lateral equilibrado, mas quando ele vai à frente, acho que ele tem jogado bem, acho que nesse tumulto também que tem sido o ano do Botafogo, talvez o Vitinho tenha sido quem mais se salvou, e aí talvez partir para uma possibilidade de um outro zagueiro, né? E aí eu estava conversando aqui, a gente conversa com um outro aqui, a gente troca ideia com a galera que estava na área de imprensa lá. Muita gente falou, o zagueiro que está fora, que mais atuou na era Ancelotti, foi o Fabrício Bruno. Mas o 2026 do Fabrício Bruno é muito ruim, né? Mas eu acho que se aparecer um zagueiro, Thiago Silva, né? Eu acho que se aparecer um zagueiro, pode ser Vamos ver o Ancelotti explicando isso, né?